Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em meio ao tumulto sufocante da cidade, o milionário solitário caminhava pelas ruas como fazia todas as noites, perdido em pensamentos e arrependimentos. Sua imensa fortuna jamais preenchera o vazio em seu coração, e cada sucesso profissional só servia para realçar sua solidão. As luzes das vitrines brilhavam intensamente, mas não conseguiam amenizar a sombra que pesava em sua alma. Então, na esquina de um beco, uma visão inesperada a fez parar. Uma jovem mulher segurando um bebê nos braços, caminhando cautelosamente pela calçada escorregadia. Havia algo em seu andar, na maneira como ela apertava a criança contra si, que fazia seu coração bater mais rápido e a fazia prender a respiração. E então ele a viu. Seus traços, seu olhar, tudo nela despertou nele uma lembrança enterrada, dolorosa e luminosa ao mesmo tempo. Seu passado, que ele pensava estar enterrado, ressurgiu em uma explosão brutal e inesperada. Ele a conhecia. Mas como isso era possível? Uma tontura o invadiu. Memórias de um amor perdido, de uma escolha que ele jamais imaginou poder apagar, o inundaram como uma tempestade. E ali diante dele, aquela jovem, agora grávida, também carregava a prova silenciosa de que o tempo, por mais poderoso que fosse, não conseguiria apagar o que estava profundamente gravado em seu coração. O mundo ao seu redor desapareceu. Restavam apenas ela, o bebê e a revelação repentina que mudaria sua vida para sempre. O milionário Mark Hamilton ficou paralisado na calçada, incapaz de tirar os olhos da jovem. Ele a conhecia, mas parecia impossível. Seu coração batia forte enquanto observava a maneira como ela embalava o bebê, com uma mistura de ternura e exaustão. Depois do que pareceu uma eternidade, ele se forçou a seguir em frente. Cada passo era hesitante, como se caminhasse sobre memórias. Com licença, disse ele finalmente, com a voz revelando uma emoção que não sentia há anos. A jovem deu um pulo e olhou para cima. As feições dele pareciam familiares, mas havia uma suspeita cautelosa em seu olhar. Sim, ela respondeu, com a voz suave, mas firme, ainda segurando o bebê perto de si. Mark sentiu um nó na garganta. Eu acho que te conheço. Ela ergueu uma sobrancelha, incerta. Sério? Você deve estar confuso. Mas então o bebê fez um pequeno barulho, e Mark sentiu a respiração falhar. Havia algo naquele gesto inocente que desencadeou uma lembrança específica. Aquele pequeno gesto que sua filha, falecida anos antes, fizera certa vez. E que se assemelhava àquele bebê. É impossível, sussurrou ele, mais para si mesmo do que para ela. Suas mãos tremiam levemente. O mundo ao seu redor desapareceu, e tudo o que restou foi a certeza de que ele precisava descobrir a verdade. Mas o momento era frágil. A jovem, alheia ao impacto que causava nele, parecia prestes a desaparecer a qualquer momento. Mark precisava agir antes que ela desaparecesse na multidão da cidade. Espere, gritou ele, correndo em sua direção com o coração disparado. Por favor, deixe-me falar com você. Ela parou surpresa, mas seus instintos protetores em relação ao bebê a deixaram cautelosa. Mark sabia que tinha acabado de cruzar a linha, precisava conquistar a confiança dela e, acima de tudo, entender o que aquele bebê tinha a ver com ele. Mark sentiu o coração afundar quando a jovem o olhou com cautela. Ela segurava o bebê com força, como se o protegesse de um mundo que conhecia muito bem. Eu sei que parece loucura, mas acho que esse bebê, e você? Mark começou procurando as palavras. Acho que nos conhecemos há muito tempo. A jovem o encarou com uma mistura de curiosidade e desconfiança nos olhos. Muito tempo. Escute, senhor. Não tenho tempo para brincadeiras. O bebê arrulhou e estendeu as mãozinhas em direção a Mark. Com aquele simples gesto, uma lembrança distante lhe passou pela cabeça. Um dia ensolarado, uma menininha sorridente em seus braços e aquele mesmo gesto inocente. Uma parte de si que ele julgava perdida estava ressurgindo. Espere, disse ele mais baixo. Esse gesto me lembra de alguém que conheci, alguém muito importante para mim. A jovem estremeceu ligeiramente. De quem você está falando? Perguntou ela com a voz mais curiosa do que desconfiada. Mark respirou fundo. Minha filha, pensei que a tivesse perdido. As palavras fizeram o ar ao redor delas pairar no ar. A jovem recuou um pouco, surpresa e confusa. Perdido? Mas este bebê. Ela apontou para o pequeno ser em seus braços. Este não é seu. Mark sentiu uma dor lancinante. Ele precisava saber a verdade. Ainda não sei, mas preciso entender. Só me avise, por favor. Por um momento o silêncio reinou, quebrado apenas pelo balbucio do bebê. A jovem hesitou então com uma leve hesitação, pareceu disposta a falar.
Muito bem, mas você precisa prometer que não vai se empolgar. O que estou prestes a lhe dizer pode mudar tudo. Mark assentiu, determinado. Naquele momento, ele soube que sua vida estava prestes a mudar. Aquele bebê não era apenas um serzinho inocente. Ele carregava consigo um segredo capaz de mudar sua vida inteira. E pela primeira vez em anos, Mark sentiu uma mistura de esperança e medo. Ele estava prestes a descobrir a verdade. Mas a verdade, como sempre, tinha suas próprias consequências. A jovem, após um momento de silêncio, respirou fundo e colocou o bebê nos braços com ternura protetora. Seu olhar tornou-se mais sério, quase solene. Muito bem, vou lhe contar tudo. Mas você precisa prometer manter a calma. O que você está prestes a ouvir pode ser chocante. Mark assentiu, incapaz de tirar os olhos do rosto dela. Eu prometo, me conte tudo. Ela respirou fundo. Meu nome é Emily Carter. Este bebê. Ela fez uma pausa, como se estivesse ponderando cada palavra. Este bebê é seu filho. O mundo de Mark virou de cabeça para baixo. Ele piscou, pensando ter ouvido errado. Meu filho. Mas, isso é impossível, sussurrou com a voz embargada pela emoção. Emily balançou a cabeça gentilmente. Eu sei que parece loucura. Mas é verdade. Eu nunca te encontrei e tive que criar seu filho sozinha, até agora. Mark sentiu uma tontura tomar conta dele. Lembrava-se vagamente de um relacionamento breve e apaixonado, interrompido por mal-entendidos e decisões precipitadas. Nunca imaginara que aquele momento pudesse deixar uma marca tão profunda. E agora, diante dele, aquele bebê carregava a prova tangível de um passado que ele julgava enterrado para sempre. Ele estendeu a mão quase instintivamente para o bebê. O bebê arrulhou e estendeu os dedinhos como se para selar um laço invisível. Mark sentiu as lágrimas brotarem. Ele passara anos se sentindo incompleto, e agora o fragmento perdido de sua vida estava diante dele. Emily olhou para ele atentamente como se avaliasse sua reação. Então, você vai me contar a verdade sobre o que aconteceu anos atrás. Você precisa entender por que agi assim. Mark respirou fundo, sentindo seu mundo desmoronar e se reconstruir ao mesmo tempo. Sim, eu quero saber de tudo. E quero estar lá para ele. Pela primeira vez em muito tempo, um sentimento que ele julgava perdido, a esperança começou a brotar em seu coração. Mas ele também sabia que o caminho para a verdade seria repleto de perigos. E no fundo, ele entendeu que esse encontro casual era apenas o começo de uma série de revelações capazes de mudar sua vida, e a de seu filho para sempre. Mark e Emily estavam parados na calçada, com os olhares fixos um no outro. O bebê, alheio à comoção em torno de seu nascimento, adormeceu pacificamente encostado em Emily, criando um forte contraste com a tensão entre os adultos. Emily quebrou o silêncio. Anos atrás fizemos escolhas que mudaram nossas vidas para sempre. Sua voz tremeu um pouco, mas ela estava determinada a contar. Eu nunca quis esconder meu filho de você. Mas depois que você foi embora eu não tinha mais ninguém em quem confiar. Eu tinha que proteger aquela criança sozinha. Mark sentiu uma dor aguda no peito. Lembrou-se da separação, dos mal-entendidos e do seu orgulho tolo. Achei que tinha te perdido, e agora descubro que desperdicei anos da vida dela. Emily olhou para ele, com os olhos brilhando de lágrimas não derramadas. Você não fazia ideia. E eu também não sabia se você estaria pronto para aceitar a verdade agora. Mark respirou fundo, sentindo-se tomado pela culpa. Sabia que precisava recuperar o tempo perdido, mas também entendia que conquistar a confiança de Emily não seria fácil. Eu quero estar lá para ele, Emily. Quero compensar meus erros. Emily hesitou, como se estivesse ponderando as palavras com cuidado. É mais complicado do que isso, disse ela suavemente. Há coisas que você precisa saber antes de se envolver. Coisas sobre a minha vida desde que você partiu, e o perigo que nos cerca. Mark estremeceu, ciente de que o passado em comum era apenas a primeira peça de um quebra-cabeça maior. Que perigo? Perguntou ele, com o coração disparado. Emily abaixou a cabeça. Há pessoas ao nosso redor, que nunca pararam de nos observar. Elas sabem coisas que achamos que esquecemos. O mundo de Mark se fechou ao seu redor. Ele percebeu que o encontro deles na rua não fora mera coincidência. Alguém ou alguma coisa havia orquestrado aquele momento para trazer os segredos do passado à tona. Ele cerrou os punhos, determinado. Então eu preciso saber tudo. E protegerei meu filho, não importa o que aconteça. Emily olhou para ele por um longo tempo hesitante e então assentiu lentamente. Muito bem, mas saiba que algumas verdades são mais dolorosas do que você imagina. O crepúsculo caía sobre a cidade, envolvendo o trio em uma luz alaranjada, como se simbolizasse o fim de uma era e o começo de uma nova vida.
Mark sabia que aquele momento marcava o início de uma luta pela verdade, pela reconciliação e, acima de tudo, pelo amor que ele nunca ousara reivindicar. Nos dias que se seguiram, Mark não conseguia tirar da cabeça o rosto do filho nem a determinação nos olhos de Emily. Ele finalmente havia recuperado parte da vida perdida, mas o peso do passado parecia prestes a desabar sobre ele. Ao sair de seu luxuoso escritório naquela noite, uma ligação anônima tocou em seu telefone. Uma voz grave, abafada e ameaçadora sussurrou: "Você achou que poderia voltar sem consequências? Você não sabe o quanto o passado te assombra." O coração de Mark afundou. Ele reconheceu imediatamente o tom frio e calculista de alguém que sabia tudo sobre ele. Lembranças de antigos inimigos, traições nos negócios e relacionamentos pessoais que terminaram mal ressurgiram. Mas desta vez o perigo não era só ele. Havia Emily e o bebê. Ele imediatamente pensou em Emily. Ela precisava saber. Ele correu até ela com a mente fervilhando de ansiedade e perguntas. Quando ele bateu a porta, ela abriu com uma mistura de preocupação e cautela. "Emily", disse ele sem fôlego. Alguém sabe sobre nós." Emily franziu a testa. "O quê? Quem?" Mark balançou a cabeça. "Não sei exatamente, mas o tom de voz, eu conheço essa ameaça. Ela vem do passado, daquele que achávamos ter deixado para trás." Emily sentiu o estômago embrulhar. "Eu tinha medo que esse dia chegasse", sussurrou. "Há coisas que eu nunca compartilhei, algumas pessoas não querem que você me encontre, ou ao nosso filho." Mark sentiu uma raiva surda crescer dentro de si, misturada com medo. Ele já havia perdido tudo uma vez, não podia deixar a história se repetir. "Então enfrentaremos esse perigo juntos. Não deixarei que ninguém nos separe." Emily olhou para ele com um vislumbre de esperança misturado ao medo nos olhos. "Muito bem, mas precisamos ter cuidado. Eles são poderosos, astutos, e não vão parar por nada." Naquela noite Mark estava ao lado de Emily e seu filho, determinado a proteger o que havia se tornado mais precioso para ele. Mas ele também sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. O passado, com seus segredos e inimigos, não lhes daria trégua. Poucos dias depois, a tensão aumentou. Mark havia instalado medidas de segurança ao redor do apartamento de Emily, mas sabia que nenhuma proteção seria capaz de impedir completamente o perigo que o cercava. Naquela noite, enquanto o bebê dormia tranquilamente em seu berço, ouviu-se um baque forte na janela. Mark, alertado, correu para a fonte do som, seguido por Emily. Duas figuras mascaradas tentavam forçar a entrada. "Meu Deus!" exclamou Emily, com o medo brilhando em seus olhos. Ela instintivamente abraçou o bebê, como se quisesse protegê-lo do mundo exterior. Mark sentiu uma raiva ardente invadir seu corpo. "Fiquem atrás de mim!" gritou, adotando uma postura defensiva. Apesar de sua riqueza e influência, ele nunca havia enfrentado um perigo tão imediato e pessoal. Os intrusos forçaram a janela com força, mas Mark conseguiu empurrá-los para trás, usando sua força e compostura. Ele sabia que eles não estavam vindo para roubar, mas para intimidar, para enviar uma mensagem. Suas intenções eram claras. Eles sabiam quem era o bebê e queriam controlar ou eliminar qualquer ameaça aos seus planos. Emily, trêmula, observou Mark proteger o filho com uma determinação que nunca vira antes. Como você está tão calmo?" perguntou ela, meio admirada, meio assustada. Mark respirou fundo, com as mãos ainda em prontidão. "Porque eu não vou deixar ninguém machucá-lo. Nunca mais." Os agressores, vendo o fracasso, recuaram para as sombras, mas uma coisa era certa: aquilo era apenas o começo. Mark entendia que o passado de Emily e o seu próprio não eram apenas memórias dolorosas, mas segredos perigosos que poderiam colocar suas vidas em perigo a qualquer momento. Emily se aproximou dele com o bebê nos braços. "Temos que nos preparar. Eles vão voltar." Mark assentiu. "Então, nós os enfrentaremos juntos. Nada nos separará, nem eles nem o passado." Naquela noite, enquanto a cidade dormia, um novo pacto silencioso se formou entre eles. Proteger seu filho a todo custo e descobrir os segredos do passado antes que aqueles que os ameaçavam destruíssem todos eles. No dia seguinte ao ataque, Mark e Emily estavam determinados a descobrir quem havia tentado atacá-los. O bebê dormia pacificamente em seu berço, alheio à tempestade que o cercava. Mark começou a vasculhar seus arquivos pessoais, contatos e antigos associados. Cada pista parecia levar a rostos familiares, inimigos do passado que ele julgava esquecidos. Mas um nome em particular chamou sua atenção: Victor Langley, um ex-associado traído anos antes, conhecido por sua crueldade e ressentimento implacável. Emily, sentada ao lado dele, olhou para os documentos que Mark espalhava sobre a mesa. "Eu conheço esse nome", sussurrou ela.
Vitor, ele se envolveu em negócios com a minha família. Ele nunca perdoa e não mede esforços para atingir seus objetivos. Mark sentiu um nó se formar no estômago. Tudo finalmente estava ficando claro. As ameaças anônimas, o ataque à conexão com o passado. Vitor não era apenas inimigo de Mark, mas um elo perigoso entre suas duas histórias. Então é ele, disse Mark com um rosto sombrio. Ele sabe sobre nós. Sobre o bebê. E não vai parar até conseguir o que quer. Emily assentiu com um olhar sério. Precisamos descobrir por que ele está atrás de nós agora depois de todos esses anos. Eles decidiram confrontar Vitor indiretamente, usando os contatos comerciais de Mark para obter informações. Mas quanto mais investigavam, mais percebiam que as ramificações dessa vingança eram profundas e perigosas. Vitor sabia tudo sobre eles, seu passado e, mais importante, sobre esse bebê, que representava um risco que eles não podiam ignorar. Mark colocou a mão no ombro de Emily. Não importa o que descobramos, temos que ficar juntos. Por ele, pelo nosso filho. Emily olhou para o bebê adormecido e sentiu uma onda de determinação tomar conta dela. Sim, não deixaremos ninguém tirá-lo dela. Mas bem no fundo, uma preocupação persistente persistia. Vitor Langley não era apenas um inimigo. Ele era uma sombra do passado. E essa sombra se estenderia sobre suas vidas com uma intensidade que eles nunca imaginaram. Poucos dias depois, Vitor Langley entrou em ação. Mark e Emily haviam reforçado a segurança em volta do apartamento, mas sabiam que nenhuma barreira poderia proteger completamente um bebê de alguém tão determinado e implacável. Naquela noite, enquanto Mark e Emily monitoravam os monitores de segurança, um alerta soou. Um veículo desconhecido havia parado em frente ao prédio. Mark sentiu o coração disparar. É ele, sussurrou com o maxilar cerrado. Emily, agarrada ao bebê, tentou manter a calma. Temos que ficar aqui dentro e não deixar que ele nos intimide. O veículo foi embora depois de alguns minutos, deixando para trás uma mensagem ameaçadora escondida por baixo da porta do apartamento. Você pensou que poderia fugir do passado. Ele vai te alcançar. Prepare-se para perder tudo. Mark rasgou o papel, sentindo raiva e medo se misturarem dentro dele. Ele não vai parar. Ele quer nos destruir. E vai começar pelo nosso filho. Emily sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Temos que agir antes que ele ataque diretamente. Ele conhece nossos hábitos, nossas fraquezas. Mark assentiu. Então nós assumiremos a liderança. Precisamos descobrir o que ele realmente quer, e por que agora, depois de todos esses anos. Eles decidiram conduzir uma investigação discreta, usando os contatos de Mark e o conhecimento de Emily sobre assuntos familiares para rastrear os movimentos de Vitor. Cada descoberta acrescentava uma camada de tensão. Vitor havia se infiltrado em esferas que eles acreditavam ser seguras e sempre parecia um passo à frente deles. Naquela noite, Mark olhou para o bebê adormecido com o coração pesado. Nunca deixarei ninguém machucá-lo, mesmo que isso signifique enfrentar Vitor sozinho. Emily colocou a mão sobre a dele. Somos uma família agora. Estamos enfrentando isso juntos. Mas no fundo, ambos sabiam que a batalha estava apenas começando. A sombra de Vitor pairava sobre eles, e cada momento de trégua era uma ilusão frágil. O próximo confronto seria inevitável, e potencialmente destrutivo. Poucos dias depois, a ameaça de Vitor tornou-se imediata. Enquanto Mark trabalhava até tarde em seu escritório e Emily cuidava do bebê em casa, um barulho repentino quebrou o silêncio da noite. 2 intrusos armados, enviados por Vitor, entraram no prédio. Eles arrombaram as portas com uma precisão perturbadora, demonstrando seu profundo conhecimento do local. Emily sentiu o coração disparar. Abraçou o bebê e correu para o quarto seguro que Mark havia preparado. Fique aqui, sussurrou para o bebê, tentando esconder o pânico. Mark chegou bem a tempo de interceptar os invasores. Uma briga irrompeu rápida e intensa. Cada gesto, cada movimento era calculado. Mark protegia Emily e o bebê, enquanto tentava neutralizar os agressores sem que ninguém se machucasse. Mas a situação se tornou crítica quando um dos intrusos tentou se aproximar do quarto do bebê. Mark sentiu uma raiva explosiva crescer dentro dele. Com força e precisão surpreendentes, ele conseguiu repelir o agressor, mas não sem ferimentos. Emily observou, tremendo, Mark lutar para protegê-los. Temos que sair daqui, agora, gritou ela, determinada a não deixar Vitor vencer. Mark assentiu sem fôlego. Sim, precisamos despistá-los e encontrar um lugar seguro. Enquanto fugiam noite adentro com o bebê, Mark sentiu uma mistura de medo, raiva e determinação. Vitor não queria apenas ameaçá-los, queria tirar deles o que era mais precioso. Mas uma coisa era clara,
Mark e Emily fariam qualquer coisa para proteger o filho. E enquanto desapareciam na escuridão, Mark jurou silenciosamente que desta vez, o passado nunca os separaria. Após a fuga às pressas, Mark e Emily encontraram refúgio em uma casa segura, longe de olhares indiscretos e intrusos. O bebê finalmente dormia em paz, exausto pela turbulência dos últimos dias. Mas Mark sabia que a paz duraria pouco. Victor não desistiria tão facilmente. Sentadas uma de frente para a outra, Emily quebrou o silêncio. Precisamos entender por que o Victor está nos perseguindo tanto. Ele não quer só nos assustar, ele quer algo específico. Mark assentiu, com os olhos fixos no bebê adormecido. Tudo que sei é que ele está obcecado com o que representamos, com o nosso passado. Mas desta vez, nós vamos levar a melhor. Por meio de suas pesquisas, eles descobriram que Victor tinha um interesse particular pela fortuna da família e pelos segredos comerciais de Emily, combinados com a posição de Mark no mundo dos negócios. Ele acreditava que controlar suas vidas lhes permitiria recuperar o que ele considerava perdido há muito tempo. O momento do confronto final chegou quando decidiram armar uma armadilha, usando informações que haviam vazado sutilmente para Victor. Ao chegar ao local, Victor se viu diante de Mark e Emily firme e resoluto. Acabou, Victor, disse Mark com uma voz calma, mas autoritária. Você nunca mais vai tocar no nosso filho. Victor, surpreso com a preparação e determinação deles, percebeu que suas antigas ameaças não seriam suficientes. Após uma discussão tensa, teve que se retirar, humilhado, mas ainda calculista. À medida que o perigo imediato diminuía, Mark tomou Emily e o filho nos braços. Nós sobrevivemos, juntos. E nada nem ninguém poderá nos separar novamente. Emily sorriu com lágrimas nos olhos, segurando o bebê perto de si. Superamos as sombras do passado e estamos mais fortes. Agora podemos finalmente construir nossas vidas juntos. O sol nasceu sobre a cidade, banhando a família com uma nova luz, símbolo de um futuro repleto de esperança, amor e promessas cumpridas. Mark sabia que, apesar das dificuldades, o bem mais precioso havia sido encontrado, sua família unida e protegida, pronta para enfrentar o que quer que a vida lhes reservasse.